vamos começar então com a palestra de hoje, de dicas de apresentação de cães para proprietários e junior handlers, tá? As dicas que eu estarei dando são dicas básicas de apresentação, que são válidas também para proprietários, para criadores também novos que querem aprender a apresentar seu próprio cão, e para junior handlers também, de todas as idades, tá? Que a gente começa o programa com 4 anos de idade, as crianças, né? Então, essas dicas eu espero que vocês gostem, que aprendam e no final, né, da palestra, como disse a Clarice, a gente estará aberto às perguntas. Então, anotem as perguntas que vocês queiram fazer especificamente, que no final a gente abrirá para responder. E falaremos também um pouco de regulamento, tá? De julgamento das competições Junior Handler e dos clubes promotores também. Então, vamos começar aqui com a primeira parte, né, da palestra, que se trata a guia para apresentar o seu cão. Isso aqui, para mim, é extremamente importante. Seria a base, né, o princípio de você considerar, tá? Que deve ter conhecimento e deve dar muita importância, porque sem uma guia apropriada, a gente não conseguirá apresentar nosso cão conforme o padrão, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de guias que são, né, que são mais conhecidas no mercado, tá? Como eu coloquei também, existem vários tipos de guia disponível no mercado, hoje tem muita variedade, mas eu vou falar especificamente daquelas que são mais conhecidas, tá? É assim, eu vou citar para vocês também que é importante, antes da gente querer comprar uma guia, primeiro também conhecer o nosso próprio cão, saber como é que é o temperamento dele, como é que é a personalidade de cada cão, porque a gente pode falar, geralmente usa essa tal guia para o grupo, mas depende muito de cada cão e raça, tá? Então, também é muito importante, né, posicionar e manipular a guia do cão da maneira correta, em função da raça que está sendo apresentada. Isso também a gente vai ver agora a seguir, tá bom? Então, a forma de colocação da guia depende de cada raça, que é aquilo que comentei. Algumas raças, como as Toys, os Dachshunds, os Terriers e outras, devem ser mostradas com a guia colocada na parte superior do pescoço do cão, logo atrás das orelhas. Exemplo, uma guia Resco, que é a que a gente tem na foto em cima, né, com o Lakeland Terrier, que essa seria a Resco. Normalmente, eu cito de novo que depende muito do cão, tá? Tem alguns cães que não vão com essa guia, pode ser que vai com uma guia de enforcador, pode ser que seja essa tipo Resco, que também tem corrente. Então, vai variar muito da personalidade do seu cão. Isso aí a gente não pode generalizar e falar que todos os Dachshunds, Terriers se apresentam com guia Resco, que tem que ser obrigatório. Não, isso vai depender realmente do seu cão. O legal você, talvez, para testar qual tipo de guia seu cão se adequa, né, melhor, ele se associa melhor, ele se apresenta melhor, é você ter em casa esses dois tipos de guia, que a gente está colocando aqui nesses dois exemplos, que é a guia Resco e enforcador, que enforcador você tem assim de corrente, como tem na foto com a raça Doberman, ou também tem ela como pano, em vez de ser corrente é pano. Então também você pode ter essas duas guias e testar em casa, né? Então, e muito importante é fazer o treino em casa. Você tem que treinar com o seu cachorro, ver como é que ele se comporta com cada guia e ver qual é o melhor de si, né? Ou seja, para ver como ele, né, se apresenta melhor, com qual guia. Então, esse tipo de enforcador que a gente vê na segunda foto são para tipos de raça, como cães de caça, retrievers e raças de trabalho. Geralmente se beneficiam de uma guia tipo enforcador. Mas também, novamente, eu cito que depende de cada cão. Por exemplo, eu crio a raça Beagle, né? Eu tenho alguns Beagles que se beneficiam com enforcador, tá? E outros que vão com guia tipo Resco. Então, vai depender muito do cachorro,
tá? A gente não pode dizer que todos os cachorros vão com essa guia. Essa raça em si, falar, os Doberman vai só com enforcador. Não, depende muito do cão. Logicamente, no Doberman a gente não vai colocar uma riesco, né? Isso aí, meio que básico, né? Vai colocar um enforcador, só que pode ser tanto de corrente como a de pano, tá bom? Aqui também eu coloco como uma dica, a guia deve ser mantida dentro da mão do condutor, evitando assim que ocorra distração do cão. Além disso, pode interferir ou aprender-se em algum lugar e poderá ainda deixar o cão parecer menos harmonioso em sua apresentação. Então, a guia deve ser possível ficar sempre dentro da mão, mantida dentro, né? E não deixar ela ficar solta, enfim, mesmo na hora de estar posicionando o seu cão, tente no mínimo possível que ela fique solta, sempre dentro da mão, tá? Eu sempre indico isso porque até facilita, né? Facilita muito e fica mais harmoniosa a apresentação, justamente isso. Fica melhor até para você poder também direcionar seu próprio cachorro, né? O controle é melhor e fica mais bonita também visualmente, né? Então, aqui novamente a gente fala a guia, né? Ao mostrar qualquer cão em uma pista, o apresentador deve sempre usar a guia em sua mão esquerda, né? E andar do lado direito do cão. Então, assim, é muito importante a gente saber que sempre vai na mão esquerda a guia. Sempre, geralmente é na mão esquerda, toda a apresentação. Lógico que em algumas competições, como o Junior Handler, por exemplo, que numa competição que pode ser a de Júnior Juvenil, né, que é a categoria que a gente vai comentar mais à frente sobre isso, podem alguns juízes pedir algumas figuras, que a gente também vai falar sobre figuras que são um pouquinho mais complicadas, né, mas assim, e o handler precisa fazer a troca de mão, né, da guia. Então, mas a gente vai comentar isso mais à frente e isso seria mais para a competição de Junior Handler e não para as gerais, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá? Simulando esse posicionamento de guia, tá? Das 3 diferentes guias. Essa aqui seria a guia enforcador, tá? Que a gente colocou na foto do Doberman. Como podem ver, tem que ser posicionada, né? Corretamente embaixo. E você tem que ver sempre que seu cão fique confortável com a guia, tá? Eu também coloquei o exemplo de deixar sempre a guia dentro da mão, né? Mantida dentro da mão, que é o que a gente comentou também. Essa aqui já seria a tipo Resco, tá? Que ela fica, né, por cima da cabeça, posicionada. Não podem ver. Assim, né? E essa seria tipo enforcador, mas sendo a de pano, né? Sem ser corrente. Que também é o mesmo posicionamento da enforcador de corrente. A guia é sempre mantida dentro da mão, não está ali na imagem. Ok, a gente volta aqui. Então, agora a gente vai falar sobre entrando na pista, tá? Esses são pontos que eu acho extremamente importante você levar em conta, tá bom? Quando você for fazer a entrada da sua pista, da sua apresentação. E, como eu coloquei aqui, olhe para o juiz antes de entrar no ringue, para ver aonde ele está posicionado. Isso é muito importante para você saber como é que tem que ser a sua apresentação, no sentido de como tem que ser feito o círculo, dependendo do posicionamento do juiz, que a gente também vai explicar agorinha, tá? Como é feito o círculo. E é muito importante até para a gente saber como base, tá? O juiz é a nossa base na apresentação. Então, é extremamente importante levar isso em conta. Então, direciona-se ao seu lugar com a movimentação adequada à raça apresentada, né? Então, você tem que ir com a movimentação adequada à sua raça, adequada ao padrão, né, que solicita de cada raça. Então, você vai, se for um cão pequeno, vai ter que ser num passo, né, reduzido, não precisa estar correndo,
E se for um cão médio grande que precisa de mais movimentação, você faz o movimento adequado dessa raça. Sempre ouça atentamente os pedidos do juiz. Isso é extremamente importante também você levar em conta que a gente não só tem que... O foco nosso com o cão é muito importante. Tem que ser mantido durante toda a apresentação, né? A gente não pode perder o foco do nosso cão. Porque se o cachorro não estiver em sintonia com você, com o apresentador, ele infelizmente não fará uma boa apresentação, tá? Então, isso é extremamente importante. Mas também é importante não só conseguir o foco do nosso cão, como a gente também ficar observando o juiz. Sempre escutar o que o juiz vai nos pedir atentamente, né? Os pedidos, como vai ser a ordem de julgamento. Então, a gente tem que estar focado no nosso cão e no juiz, sem perder o foco da conexão que a gente está tendo na apresentação do nosso próprio cachorro, tá bom? Então, certifique-se de não se aproximar demais do apresentador na frente e atrás de você. Aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer a entrada de pista, quando o juiz manda fazer a linha reta para posicionar seu cão numa classe, numa final, numa competição de junior handling, você tem que sempre considerar esse espaço da frente do apresentador que está na frente de você. Eu não posso dizer exatamente assim, vamos fazer 2 metros. Não, isso daí vai se adequar ao tamanho da pista, a quantidade de cães que estão dentro de pista. Então, mas no possível, mantenha uma distância e não fique muito próximo do cão da frente. Que isso pode te atrapalhar, pode ficar não muito harmoniosa a apresentação, não vai dar para ver bem seu cachorro. Então, toma esse espaço, até porque pode ser que seu cachorro faça um show, que a gente vai comentar agora o posicionamento de cada cão, e você precise de um espaço para rearrumar seu cão. Então, sempre considere esse espaço entre o apresentador da frente com você, tá bom? Sempre considere. Não fique entre seu cão e o juiz. Também é algo importante a gente saber que a gente, em qualquer momento, não pode cobrir o nosso cão para o juiz, tá? A gente não pode, em nenhuma hipótese, porque se a gente fizer isso, o juiz não terá a possibilidade de ver o nosso cachorro na apresentação. Então, é extremamente importante a gente sempre ficar observando onde um juiz está para a gente poder posicionar o nosso cão da maneira correta, tá? Então, não fique entre o seu cão e o juiz, tá bom? E ao caminhar com o seu cão, tenha cuidado para nunca passar por cima das costas dele. Isso aplica-se principalmente ao manusear raças pequenas. Isso aí, na verdade, é mais para junior handler, né? Que são as crianças e os mirins, né? Que a gente vai, os meninos mais jovens, né? Antes de começar a juvenil, que pode acontecer. Então, tentem não passar por cima do seu cachorro, tá? Sempre chamando, né, o seu cachorrinho, mostrando a isca para ele se movimentar junto com você, tá bom? Então, isso aí também é importante a gente levar em conta. Aqui a gente então vai falar do posicionamento, né, do seu cão. Então, lembre-se de que o cão que você está apresentando deve ser mostrado de uma maneira específica, dependendo da raça e do tamanho, tá? O apresentador deve ter conhecimento geral do cão que está sendo conduzido, como o nome e função da raça, e o nome dele e a sua idade. Isso aí é muito importante, tanto para proprietários, os próprios criadores, né? Proprietários e criadores já têm que saber disso, né? Obviamente. Mas os handler júniors também têm que saber, porque isso aí o juiz vai solicitar na hora do julgamento individual, tá? É muito importante a gente ter esse conhecimento dessas informações do cão que estamos apresentando ou do nosso cão, tá bom? Então, isso tem que levar muito em conta na hora também da apresentação, quando a gente for julgado individualmente. Então, aqui a gente vai explicar o posicionamento de raças que são avaliados na mesa e na rampa. Então, cabe ao apresentador conseguir parar seu cão da posição esperada de cada raça. Isso aí você tem que saber, né, como colocar seu próprio cachorro em cima de uma mesa. Então,
com segurança, né? Isso sempre. Verificar se a mesa está posicionada correta, que ela não esteja balançando também, é algo importante fazer antes de subir seu cão, tá? Na mesa. Isso mais que tudo na mesa, não na rampa, porque na rampa geralmente ela é mais segura, ela é mais firme. Mas na mesa é bom sempre, porque às vezes pode gerar até um trauma para o cachorro. A gente colocar numa mesa que ela não está firme, pode dar um problema para o cachorro, tá? Isso aí é importante a gente também levar em conta antes de colocá-lo na mesa, no ringue geral, pode ser em gerais, né? E nas competições de Junior Handling também. Então, a gente colocou as patas dianteiras do cão são paralelas e precisam ser posicionadas abaixo dos ombros. As pernas traseiras são geralmente posicionadas para trás, a fim de ter os pés do cão bem posicionados. Jarretes na vertical e na largura dos quadris, tá? Então, algumas raças são avaliadas em mesa e outras na rampa, tá? Isso cabe o apresentador saber quais são essas raças, assim como o juiz também deve saber. Sempre aguardando as orientações do juiz, tá? Se o juiz mandou pedir para colocá-lo na mesa, a gente coloca. Nunca se precipitar antes, nunca querer fazer antes as coisas assim que o juiz peça. Isso aí é muito importante, por isso que a gente precisa manter a atenção no juiz. Essa dica aqui também eu coloquei por experiência própria, tá? Que reserve um tempo para observar nas exposições os julgamentos da raça que pretende apresentar. Então, vale tanto para os junior handlers que querem aprender a apresentar outras raças, mas infelizmente a gente não tem, né, a oportunidade de treinar em casa, porque a gente não tem essas raças, mas a gente tem interesse em aprender, até porque é bom a gente ter manusear outras raças que não sejam só as nossas, que a gente está normalmente habituado a apresentar e a conviver. Então, reserve um tempinho para a gente avaliá-los, né, nas gerais, na exposição, como é feito o julgamento, como é apresentado, né, a raça de acordo com o padrão. E também para proprietários e criadores novatos, né, que querem iniciar na apresentação, vale também para a gente saber como funciona, né, como funciona o processo, né, do julgamento, como é que deve ser apresentado essa raça especificamente. Então, eu fiz muito isso. Eu tive muita, assim, eu pegava um tempinho nas exposições, eu sentava para ver uma raça, via como era avaliado, como era apresentado, como handlers profissionais apresentavam, para depois, qualquer coisa, tanto numa final, um handler me pede, me ajuda aqui para apresentar essa raça. Eu nunca apresentei na minha vida, mas eu sim tinha noção de como era apresentado e qual é o temperamento dessa raça. Eu sim tinha essa noção. Então, isso vale também por uma experiência em geral, né? Eu acho que é legal e eu sempre tive muito interesse de aprender, não só da raça que eu crio, como de outras, tá? Tanto para a profissão de handler também como estudo mesmo. Eu sempre tive interesse, tá? De conhecer os temperamentos e as funções de cada grupo e raças, tá bom? Então, aqui a gente coloca exemplos, né, de posicionamento de diferentes, 3 raças diferentes na mesa, tá? Temos um Lakeland, né, na primeira foto de cima, na segunda foto um Pug e na terceira um Beagle. Então, para vocês verem também a diferença também de posicioná-los e de como apresentá-los na mesa, tá? Alguns cães podem fazer show, né, que você pode ficar na frente, como é o fato do Pug, porque é uma raça que não requer segurar a cauda. Não é o caso do Beagle, a gente já não poderia fazer isso, porque tem que segurar a cauda, é a característica da raça. E o Lakeland também, que pode ficar segurando a guia e colocando a mão na frente, chamando a atenção com uma isca. Tá bom? Aqui a gente vai estar falando de posicionando os cães no solo, né, no chão. Há muitas maneiras de apresentar um cão para a avaliação dos juízes, mas as 2 maneiras principais de mostrar que são usadas com frequência na apresentação. Então, uma que seria o primeiro exemplo da foto, que é a raça Springer Spaniel, ficar em pé ou ajoelhado atrás do cão com a mão direita segurando a cabeça sobre o focinho, ou segurando a guia acima da cabeça enquanto usa a mão esquerda
para organizar os pés ou para segurar a cauda. Depende muito da raça que a gente estiver apresentando, tá? Cada cão tem que ser apresentado conforme o padrão, tá bom? A número 2, que é a foto de baixo, a gente coloca, a gente geralmente fala como um freestay, né? Isso aí é conhecido como freestay. Então, é em pé ou ajoelhado na frente do cão, usando a isca para incentivá-lo a se apresentar só. Isso aí, muitos cães pequenos conseguem fazer, mas também cães médios e grandes também conseguem fazer. Vai depender muito do tipo de treinamento que você faça em casa com o seu cão e também da personalidade deles. Porque tem cães que fazem isso com muita facilidade e você consegue fazer isso que fique no hábito dele, do treinamento mesmo, e ele vai conseguir fazer na pista. E tem outros que eles não têm essa característica, eles não conseguem, e a gente apresenta tranquilamente como está na foto de cima, né? Não tem problema. Isso aí depende de cada cão, né? A gente não pode generalizar todos que se apresentem assim, né? Depende muito da personalidade, como eu comentei, né? Aqui, então, eu coloquei o exemplo num collie, né? Que é um cachorro já médio, grande. A apresentadora, né? Tá na frente, fazendo freestay. E na segunda foto, que é um Farahhound, que está com a handler, que ela está posicionando, segurando também com a mão esquerda e a isca com a mão direita. Porque é aquilo que a gente comentou, né? Geralmente a gente usa para segurar com a mão direita e a esquerda vai posicionando, né, o cão. E aí você depois troca para a mão direita para chamá-lo na frente com a isca. Isso aí porque não é uma raça que requer segurar a cauda, enfim. Então vai depender muito de cada raça, tá? O posicionamento. Aqui a gente vai estar mostrando como deve mostrar a mordedura do seu cão, tá? Isso aqui é muito importante você aprender em casa, tentar sempre praticar para fazer bem a abertura da mordedura, porque sempre, quase sempre é solicitado em todos os julgamentos, tá? Não só no Junior Handler, senão também nas gerais, é praticamente obrigatório o handler apresentar, mostrar a mordida do seu cão. Então, a gente tem que saber bem como abrir, né? A mordedura, mostrar a vista frontal e lateral, tá bom? Aqui eu coloquei dica, lembre-se de não cobrir os olhos e o nariz do cão com a guia ao mostrar a mordedura e nem também cobrir o focinho, né? Que pode ofuscar o animal e ele não pode respirar direito e não vai querer deixar mostrar a mordedura, tá bom? Algumas raças, como são os brancocefálicos, às vezes é meio complicado, né? A gente ter que mostrar a mordedura, mas aí depende do momento de cada cão, o juiz também, como for avaliar, a gente vê qual é a forma mais correta e mais saudável para mostrar os dentes, tá? Nas competições de Junior Handling, isso também é muito válido. O apresentador deve saber abrir a boca do seu cão, tá? Tanto na mirim como na juvenil, que é solicitado pelo juiz, tá bom? Então é importante vocês também aprenderem, os jovens, a saber mostrar bem a mordedura do seu cão, tá bom? A gente vai colocar um vídeo que eu fiz, vou colocar aqui para vocês, um vídeo de uma simulação, tá? De como é aberto a mordedura, como tem que mostrar. Aqui é a parte, né, frontal e lateral. Sem ofuscar, sem machucar o cão, a gente abre. Podem ver que não é muito complicado. É só a gente fazer o treino em casa para depois, na hora da pista, seja natural fazer isso. Aqui no vídeo, eu fiz com a raça Doberman, essa simulação. Com a raça Doberman, a gente geralmente faz isso e abre também a mordedura, abre a boca do cão para o juiz avaliar toda a dentição, porque é uma raça especificamente que tem que ser feito assim, tá? Avaliação da mordedura. Mas nas outras raças gerais mesmo, assim, de outros grupos, não é preciso isso. Eu não fiz para não ficar, né, confundindo vocês.
mas geralmente é assim mesmo que se mostra a mordedura. Então aqui a gente fala percursos na pista. A guia deve ser trocada de uma mão para a outra o menor número de vezes possíveis, tá? Então é muito importante a gente saber que quanto menos trocar a guia de mão, melhor, tá? Porque geralmente a gente não fica trocando, tá? Nas competições gerais a gente não fica trocando. Somente o caso das competições Junior Handler, que pode ser, mas que tudo a categoria juvenil, que pode sim acontecer de você estar trocando a mão várias vezes, tá bom? Então, mas no possível tentar não trocar. Aqui a gente vai explicar como é que é feito o círculo. Aqui é círculo individual, que geralmente ele é um percurso muito usado, né, que nas gerais, em qualquer competição ele é usado. Gerais no sentido das raças, julgamento de raças, grupos e finais, best in show, e nas competições junior handler também. Então, ele é basicamente a base, vamos dizer, né? Tem que saber fazer um círculo adequado à raça que a gente e tamanho que a gente estiver apresentando, tá bom? Então, como vocês podem ver, os cães se movem em torno do ringue no sentido anti-horário, permitindo que o cão esteja no lado do juiz e do handler, tá? Então, sempre falo novamente que tem que observar aonde está posicionado o juiz para a gente poder fazer um círculo conforme, né, a raça. Então, isso aí é muito importante a gente saber desse ponto. Aqui é linha reta, né, conhecida como ida e volta, né? Ele é muito usado em exposições assim gerais, né, que são de avaliações de raças, nas raças, pode ser também num bis, né, num grupo, acontece. No Junior Handler também a gente faz o ida e volta, mas é mais assim para iniciais, né, por exemplo, o handler inicial a gente usa na maior parte o ida e volta mesmo. E eu vou explicar por que é importante, né, esse percurso para avaliação do cão. Esse percurso é usado para permitir que o juiz veja o movimento de trás do cão ao ir e para ver o movimento da frente, quando ele está voltando. Observe o ponto de partida do juiz antes de começar, para permitir que você volte em linha reta para a posição do juiz, tá? Então, dependendo de cada raça, às vezes a gente tem que sempre fazer a linha reta em direção do juiz. O juiz é o A, como a gente pode ver ali no gráfico. Você vai direcionar até o B. Aí vai depender também do tamanho do cachorro que a gente estiver apresentando, o percurso que você tenha que fazer, se é mais comprido, se é mais curto, mas sempre equilibrado ao movimento do cão. Outra coisa importante, a gente inicia um ida e volta e nosso cão está pulando ou não pegou o movimento correto. Pare, não continue, pare, olhe para o juiz, peça desculpa, posso voltar a fazer? O juiz vai falar, claro, volte para trás e recomece. Não continue se o cão não está no movimento correto, que isso só vai interferir e de qualquer jeito, voltando, o juiz novamente vai pedir para fazer o ida e volta, a linha reta. Em alguns casos, você pode fazer a volta, onde a gente pode ver no B, tem um B, é o A, o juiz, o B, que tem que voltar, né? Que tem que fazer o círculo, a voltinha para voltar. Aí você pode fazer uma pequena volta, dependendo da raça, né? Porque se for um cão grande ou médio, a gente geralmente faz essa volta para poder controlar melhor o movimento do nosso cão, né? Quando a gente estiver chegando no B, a gente tem que diminuir um pouquinho o movimento dele, né? A velocidade, para logo fazer essa volta e recomeçar, tá? Lembre-se também, ao chegar ao juiz, quando você estiver próximo do juiz, não muito próximo, calcule mais ou menos 1,5 metro, né, no mínimo, para você parar seu cão, quando você estiver voltando. Não pare sobre o juiz, muito perto do juiz, porque senão fica difícil ele poder avaliar, né, fica muito em cima. Então,
pare um pouquinho antes e o juiz ele vai ficar, né, movimento circular ou vai estar vendo o frente do seu cão, ou chamando o cão, enfim, aí depende de cada julgamento. Mas sempre pare um pouquinho antes, não pare em cima do juiz. Isso também vale para as competições de Junior Handler, tá? Aqui é o famoso triângulo, né, para aqueles que já devem conhecer e outros não. É muito usado também nas competições gerais, tá? Em raças, grupos, best in show, pode também ser usado. E nas competições de junior handling também são usados a partir do mirim, que a gente considera ele mais frequente, que o juiz pode sim solicitar o participante, tá bom? A gente vai explicar por que é importante o triângulo. Tá? A figura do triângulo é usada para permitir que o juiz veja a vista traseira, lateral e frontal do cão. Tá? Observe o ponto de partida do juiz antes de começar. Não deve ser necessário que o juiz se mova para obter a visão correta do cão. Então, sempre observe onde está o juiz posicionado. O juiz, novamente, é o A, como está no gráfico. E temos as duas extremidades, que é o B e C. Nesse desenho, a gente colocou, iniciando com a mão direita. Eu vou falar, mas normalmente a gente faz com a mão esquerda. As duas formas estão corretas, tá? Você iniciar com a mão direita não está errado, está correto. Você está fazendo um triângulo. Só que, em gerais, é muito raro ver alguém começar com a mão direita. Geralmente se inicia com a mão esquerda, porque justamente é aquilo que a gente comentou, quanto menos ficar trocando a guia de mão, melhor. Mas pode acontecer numa competição de junior handling, eu estou falando agora para os juniors, é possível que o juiz solicite o triângulo inverso, que vai ser com a mão direita, tá? E não está errado, aí vale o apresentador saber que está pedindo do jeito diferente, é o mesmo percurso, só que muda a mão. Aí vamos falando na mão esquerda, tá? Para não ficar difícil para vocês. A gente teria que ir para o C, com a mão esquerda. No C, geralmente, a gente não faz voltinha, a não ser uma voltinha para logo iniciar para o B, para fazer a linha reta hacia o B. A gente não faz voltinha, mas vai depender também, novamente, depende do seu cachorro. Se seu cachorro ele for um cão de porte grande e ele tiver muito movimento e você se sinta mais confortável, que tem que pará-lo para logo recomeçar, que é aquilo que eu comentei do de volta, você pode fazer, não está errado. Tá? Estou falando em apresentações de gerais, não no Junior Handler. Então, você pode, sim, fazer essa voltinha no C para logo iniciar a linha reta hacia o B, tá bom? E no B também pode fazer novamente essa volta para retornar ao juiz em linha reta, tá? Tentem fazer o máximo possível a figura do triângulo e não que pareça um círculo, tá? Isso também é muito importante porque justamente o juiz não tem que estar se mexendo para obter a visão do cão. Ele tem que se manter num lugar só e você que tem que direcionar o cão da forma correta, tá bom? Caso seu cão não precise fazer a volta no C, você não faz essa volta. Você continua, diminua novamente quando estiver chegando ao extremo da sua linha, que tiver que retomar para fazer a linha reta, que é no C, no caso. Se estiver chegando, diminua o passo, diminua a velocidade, faça aquela voltinha e recomece novamente a velocidade de acordo com a sua raça que você estiver apresentando. E logo no B, você pode fazer a voltinha e voltar retinho para o juiz, né? Nas competições de Junior Handler, a gente tem duas formas de fazer o triângulo, tá? Vai depender também do tipo de juiz que estiver julgando a competição, tá bom? Se for um juiz, um caso, coloco, né, até porque se o representante que vai para a Europa tem que fazer isso, tem que fazer esse triângulo para não ter pontos a menos na classificação. Se for um juiz da FCI, Europa, você não deve fazer a volta. Por quê?
porque nas competições de junior handling, a gente não deve, em nenhuma hipótese, cobrir nosso cão, tampar nosso cão, nunca. Não pode acontecer, são pontos a menos para o handler. Então, vocês não podem fazer essa volta, tem que fazer aquilo que eu comentei, reduzir o passo quando estiver chegando no C ou no B, e logo recomeçar, reduzir e recomeçar. Porque se você fizer a voltinha, vai ter pontos a menos, tá? Isso é com o juiz da FCI da Europa, né? Porque até que quando eu também tive que competir, eu tive que fazer desse jeito, senão é pontos a menos. Quando são juízes de Centro-América, eu acredito também mesmo aqui do Brasil, Sudamérica e Estados Unidos, a gente faz essa voltinha lá no B, geralmente faz uma volta e volta em direção do juiz. Isso é normal, não tem ponto menos, não tem ponto, é tranquilo. É normal, eles veem como um triângulo que é feito normalmente, tá? Só para vocês entenderem a diferença, até porque eu explico no seminário de Junior Handling para as crianças, os jovens entenderem a importância que a gente tem que ter antes de entrar numa pista, saber da onde que é a procedência do nosso juiz que vai julgar, tá bom? Então, só para vocês entenderem isso. Aqui a gente comenta ainda de percursos na pista, logo após fazer tanto ida e volta como triângulo, fazer o stay livre, se é possível. É muito importante isso para a gente poder mostrar ao juiz o posicionamento do nosso cão, a harmonia dele, né, as qualidades no maior possível. E tudo isso eu acho que a gente sempre tem que treinar em casa, tá? Sempre falo, façam a tarefa em casa para depois, na hora da competição, você tentar errar o menos possível. Lógico, a gente pode errar, pode acontecer, é normal. Cachorro não está conectado, não está concentrado, não é o dia dele, pode acontecer, né? Até porque cachorro, a gente tem sentimentos, a gente não consegue controlar tudo, né? Mas a gente treinando em casa e fazendo direitinho, né, os percursos de pista, um triângulo, um ida e volta, o stay do nosso cachorro, tanto no chão como na mesa, caso for avaliado na mesa, façam em casa, treinem, porque para o cachorro vai ser muito mais simples para ele na hora da competição, porque ele já sabe aquilo e já faz normalmente na cabeça dele. E para a gente também, também se familiarizar mais com os percursos de pista. E no Junior Handler, só para também vocês saberem, né, é importante, quando a gente for fazer esse stay livre, o juiz pode caminhar em volta do cão, tá? E vocês devem se mexer, só vocês, tentar não mexer o cão. Manter a guia no lugar, a mão da posicionamento da guia, e você vai se mexendo, para não cobrir seu cão. É aquilo que a gente comentou. Você não pode estar entre o juiz e o cão, em nenhum momento. E, no possível, também nas gerais, fazer isso. Para ficar uma apresentação melhor e mais harmoniosa, tá bom? Aqui são, novamente, percursos e na pista, em volta do círculo em grupo. Isso aí é algo muito importante também, a gente sabe a importância disso. Esse círculo em volta é muito, assim, é complicado porque, às vezes, a gente tem que dar o tempo do cão da frente para a gente iniciar. Tem vezes que acontece que vai muitos cães juntos, um em cima do outro, aí o cão de trás atrapalha o da frente. Isso foi um erro, porque o apresentador tinha que ter esperado o cão da frente iniciar e depois você espera, dependendo da raça, né, que for o movimento, né, adequado, geralmente você espera uns 3, 4 segundos e começa. Você vai atrás. Mas depende também de cada cachorro, né? Cada movimento, se é mais rápido, um movimento mais rápido, um movimento mais lento, porque é um cão pequeno, dependendo muito. Mas sempre mantenha a distância do cão da frente, tá? Para não acontecer isso de se atrapalharem e ficar muito junto. Que aí até o próprio juiz não consegue avaliar, fica difícil, tá? E pode perturbar o cachorro da frente, né? Pode incomodar o apresentador e o cão da frente. Então, e geralmente quando são competições de junior handler,
de Junior Handling, assim como pode ser também um Best in Show, cabe também ao juiz fazer a troca de acordo com o tamanho para fazer o círculo em grupo, tá? O tamanho que eu digo é do cão, tá? Da raça que estiver apresentando o handler, então você pode fazer sim o círculo em grupo, só que pode também modificar a ordem para não ter esse problema, né? De não ter, por exemplo, um pug na frente de um Doberman. E aí fica difícil, né? A gente vai ter que passar por trás do pug, não tem condição de ficar atrás de um pug. Então, é só isso que pode sim alterar. Isso cabe também dependendo do julgamento, né? Mas caso o juiz não faça, tome essa distância, né? Isso cabe também ao apresentador ter noção. Então, aqui a gente coloca a foto, né? Mais ou menos de um exemplo que eu falo. Tente ficar com espaço, um cão do outro, para não ficar muito junto. Então, aqui na foto a gente consegue ver que tem um espaço, tá? Os dois cães são de movimento mais rápido, então, as duas raças, mas mesmo assim eles mantiveram um espaço, tá bom? Isso aí é importante em volta do círculo em grupo. Percurso na pista, novamente, distância nas pistas. Isso aqui a gente está comentando no círculo juntos e agora também no esteio, que a gente vai falar. Se os apresentadores estiverem muito próximos um do outro, o juiz terá mais dificuldade em reconhecer apresentadores individuais. O espaço ajudará os apresentadores a manter uma distância segura dos outros cães, enquanto se movimentam e ficam juntos. Tá? Devemos também levar em conta a distância em que nos colocamos do juiz. Segure-se que você coloque o cão a cerca de 2 metros, onde está o juiz, apresentando a possibilidade, né, de o juiz observar o cão à distância, pois isso beneficiará sua apresentação. Então, isso aí também é algo que a gente também tem que levar em conta, que é aquilo que eu comentei. Quando a gente for parar nosso cão numa linha reta, onde o juiz está avaliando todos os cães, a gente tomar essa distância do cão da frente, né, para não ficar muito próximo. Por exemplo, um exemplo aqui na foto, do pointer para o whippet. Na minha opinião, está muito junto. Não, fico até muito próximo um do outro, né? Acho que vocês também devem ver ali. E eu acredito que essa foto até é um exemplo de que está realmente um pouco próximo os cães. Na minha opinião, eu colocaria um pouquinho mais de espaço. Não muito também, que não precisa, mas um pouquinho mais de espaço. Para ficar uma linha, né? Para que o juiz possa ver algo mais harmônico e poder ver cada cão individual também, sem ser muito apertado, né? Outro aspecto a ter em conta é a própria distância do cão que estamos mostrando. Lembre-se de que o apresentador deve se misturar ao plano de fundo e mostrar o melhor ao cão, e não o melhor dele próprio, tá? Porque uma apresentação né? É tentar lograr ser o par perfeito, né? Para que fique, é o conjunto que tem que ser feito, né? Então, não é só o destaque do handler, né? Que tem que sair mais que o cão, não. Tem que ser um time, tem que ser os dois, ter sintonia, ter conexão e o foco, né? Nunca deixar seu cão perder essa sintonia nem o foco contigo, né? Com o apresentador. Então, aqui, novamente, a gente fala, né? Dentro de 1 metro ou um pouco mais dos outros handlers ao seu lado, dependendo da pista. Tá? Isso depende muito também de quantos cães você tem numa classe, mas, no possível, tente, sim, manter essa distância, tá bom? Aqui a gente vai falar apresentação pessoal. Aqui são a vestimenta, né, que a gente tem que considerar também, né, de todos os pontos que a gente viu anteriormente, e esse aqui também é um ponto importante. Então, porque a roupa que a gente for escolher, né, para apresentar o nosso próprio cão, seja um proprietário, um junior handler, tem que pensar qual é a cor do cachorro que a gente vai apresentar. Um exemplo, se for um Doberman, ele é escuro. A gente vai colocar um terno preto? Não, porque a gente não vai favorecer nosso cachorro.
Ele só vai diminuir, não vai dar para ver. O juiz não vai conseguir até ver, mas fica muito ruim a apresentação. Não fica algo em conjunto. Então, você tem que avaliar isso também. O tipo de roupa que você e cores que você for usar, tá bom? Então, se estiver apresentando, né, que eu digo a cor escura, recomenda-se que use uma roupa de cor clara para realçar o contraste entre o apresentador e a cor do cão, trazendo o cão para o primeiro plano, tá? Isso aí é muito importante. Recomenda-se que o apresentador use de roupas e acessórios adequados e funcionais, como sapatos, né, que são próprios e confortáveis para você também poder correr, dependendo do seu cachorro. Se tiver também, mesmo que uma raça mais pequena não precisa correr, também um sapato adequado, né, à apresentação, de apresentar seu cão, tá? Porque se for desconfortável, você não vai estar bem e seu cachorro automaticamente já perdeu a sintonia, já perdeu a conexão e a apresentação não está dando certo. Então, esses pontos também são muito importantes. O tipo de sapato que a gente usa, roupas bem adaptadas às condições do solo e ao tamanho do cão, tá? E sejam roupas também que permitam o movimento também de cada cachorro, né, dependendo da raça. Porque também se a gente tiver uma roupa que não permite a gente se movimentar de acordo com o cão que estivemos apresentando, a gente só vai, na verdade, né, interromper o cachorro. Ele vai querer andar, mas a gente não vai conseguir. Então, a gente vai até colocar algo que não deveria, né, no cachorro. Então, o objetivo do apresentador é chamar a atenção do juiz mais para o cão do que para ele próprio. Porque, justamente, o juiz, tanto para numa geral, como numa competição de junior handler, ele vai observar o trabalho juntos, a integridade, como está sendo processada a apresentação. De nada vale o handler obedecer todas as ordens do juiz e ele não estiver em conexão, em sintonia com o seu cão. Então, isso aí não é o que o juiz precisa procurar para conseguir ter, né, o Junior Hand destacado, né, da competição. Então, é muito importante, tanto para Junior Hand como os proprietários saberem disso. A gente tem que sempre manter essa harmonia do par, tá? Aqui, lembretes importantes que eu coloquei, né? Assim como eu acho importante a gente levar em conta. Número de inscrição deve estar no seu braço esquerdo, tá? Isso sempre. Ou no lado esquerdo do seu blazer, onde pode ser visto claramente. Isso aí, mas basicamente é uma regra, né? Você tem que saber que é sempre no braço esquerdo. Ouça as instruções do juiz com cuidado, se não tiver certeza da instrução, peça educadamente ao juiz que repita. Isso não tem problema, você pode pedir educadamente e o juiz vai repetir novamente as instruções. Aprenda como mostrar a mordedura de um cão, tanto na frente quanto na lateral da boca, porque isso aí vai ser muito solicitado. Então, a gente tem que saber, tem que aprender bem a mostrar a mordedura. Ao retornar à sua posição na linha inicial, não obstrua a vista de outros apresentadores, do juiz. Se necessário, caminhe atrás dos outros apresentadores e tome cuidado para não perturbar outros cães. Tá? Isso aqui, quando a gente geralmente, numa final, numa própria competição de junior handler, pode acontecer. O juiz mande você vir fazer alguma instrução, né, fazer algum tipo de figura, um movimento individual, e você tenha que retornar depois na fila, onde estão os outros cães posicionados. Aí você faz isso que a gente coloca aqui. Por isso que é lembretes importantes. Evite jogar isca que distrai outros cães ou até mesmo seu próprio cão quando estiver em movimento. Aqui, esse aí é válido e é muito importante. A gente tenta evitar jogar isca, tá? Isso é um ponto que, na minha opinião, eu acho realmente importante a gente sempre levar em conta. E só lembrando que nas competições de junior handling, no artigo 15 do regulamento dos competidores do programa, né, de junior handling, qualquer manuseio incorreto da isca, que jamais deve ser atirada ao solo, ou a perda de objetos acessórios, como escovas, pode causar distração do cão
ou comprometer a aparência geral do apresentador, que será penalizado pelo juiz. Então, se você jogar isca, obstruir algum objeto que você tiver caiu no chão e o juiz não está de acordo, ele pode sim te penalizar. Está dentro do regulamento. Então, é muito importante a gente ficar observando esses detalhes. Então, nunca jogue a isca no chão, não faça isso, porque está proibido. As competições de junior handling não pode, tá? E nas gerais também a gente é melhor nunca fazer, no possível, tá? Sempre pegue qualquer isca ou objetos que você possa derrubar. Isso aí, logicamente. Caso derrubou, pegue. Essa desculpa, pegue e pronto. E aí, isso aí numa geral, porque no junior handling aí vai depender do juiz. Se ele quer penalizar, ele pode, tá no direito. Então, aqui também eu coloco, treine seu cão em casa e não deixe para treiná-lo nas exposições, pois ao treinar ele em casa, poderá obter a confiança, criar um vínculo e lograr ter uma apresentação harmoniosa e segura. Que o cachorro, normalmente, falo novamente, que ele estará mais associado, né, mais treinado e vai evitar acontecer, né, imprevistos, né, tanto para a gente como para o cachorro. Lógico que pode acontecer, pode, depende também, novamente, de cada cão, do dia, das emoções, né? Mas, assim, eu acho que é uma dica muito importante da gente estar fazendo em casa, tá? Isso aí, treinar sempre nosso cão e não deixar para fazer nas exposições. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, do Junior Handling, o que é o Junior Handling, para aqueles que não sabem ou não sabem qual é o objetivo. Então, a gente fala, o objetivo das competições de Junior Handling é aumentar o interesse dos jovens pelas atividades sinófilas, promovendo e desenvolvendo a cooperação e o contato entre cães e jovens. E, acima de tudo, incentivando o espírito esportivo, a amizade e o bem-estar entre jovens e cães. O Junior Handling também envolve a oportunidade para jovens e crianças aprenderem mais sobre diferentes raças de cães, assim como seus vários tipos de características, né? O esporte incentiva jovens amantes de cães a adquirirem conhecimentos sobre como cuidar de cães e como manter o bem-estar animal, né? Isso é muito importante. Esses valores ajudarão a apoiar outras gerações mais conscientizadas e uma cultura responsável para ter e manter cães. Então, isso aí é o objetivo do Junior Handling. Para aqueles que não sabem, né? É uma competição, sim, é uma competição como qualquer outra, mas o objetivo é esse, na verdade, tá? Ao longo do ano, as competições de Junior Handling acontecem durante exposições internacionais e em exposições organizadas pela CBKC, concedendo aos jovens a oportunidade de serem avaliados por um juiz de Junior Handling, onde todos os participantes devem ser igualmente avaliados com base nas diretrizes oficiais da FCI, para competições de Junior Handling, mundiais e nas sessões FCI. Então, é isso aí. Aqui a gente fala o espírito esportivo, né, que eu acho que é tanto para Junior Handling como para proprietários também. E a gente tenta aprender e tentar conseguir, né, essa forma de espírito esportivo. Então, nunca atropele ou corra muito perto dos outros apresentadores. Isso é um espírito esportivo. Isso é legal a gente aprender e fazer na prática. Mantenha seu cão confortável no ringue, né? Aceite a decisão do juiz, não fique zangado ou triste quando perder, né? Aprecie e aprenda com a experiência, né? Divirta-se e mantenha a calma. Lembre-se de parabenizar os vencedores com um sorriso honesto. Elogie e recompense seu cão. Certifique-se de que seu cão esteja sempre seguro e feliz. Então, isso aí que eu acho que é, e não sou eu acho, senão também está no manual de Junior Handling, né, da FCI, que está também disponível no site da CBKC, que a gente também quer incentivar isso. O espírito esportivo é algo, é como se fosse um esporte mesmo. A gente tem que levar muito em conta, tá? E tentar colocar na prática isso. Assim, no possível mesmo, tá?
Então, aqui também vai mais que tudo, né, para os junior handlers, porque proprietários, logicamente, já vão saber qual é o seu próprio cão, né, não vai ter esses cuidados, mas também vai para aqueles que querem aprender a ser handlers, né, de repente querem iniciar no ramo de handler, também vai essa dica, né, aprender, né, a escolher, né, o cão que a gente vai apresentar. De natureza calma, com bom temperamento e comportamento, profissionalmente com quem você mantém um relacionamento contínuo e amigável. Lembre-se que mesmo nas mesmas raças, cada cão tem sua própria personalidade. É aquilo que eu comentei no início, né? Se é possível, os junior handlers são aconselhados a escolher um cão que pertença ou viva com eles, pois dessa forma eles poderão treiná-lo em casa e, portanto, desenvolver uma relação e aprendizado e vínculo entre eles e o cão, ajudando a ambas as partes na aprendizagem. Isso aí é legal para a gente ter em prática, né? Treinar aquilo que eu comentei anteriormente para os proprietários e criadores, né? Que querem iniciar na apresentação. Assim também para o Junior Handler. Tem que treinar em casa com o cão que a gente normalmente está, né, familiarizado, né? Treine. Mas, assim, novamente, aqueles que têm mais experiência no Junior Handler, estou falando, nas competições de Junior Handler, também se recomenda que eles possam apresentar raças diferentes, tá? Das que estão habituados a apresentar. Isso aí vai valer como habilidade do individual, né? De cada handler. Exemplo, numa competição onde houver troca de cães, você saberá como lidar com tal situação. O juiz fará isso para testar sua habilidade com outras raças. Então, porque é assim permitido, né, nas competições de junior handling, desde que o juiz veja que é seguro fazer a troca de cães e veja que os apresentadores têm habilidade, que tenham, né, habilidade de poder controlar seu próprio cão. Então, é sim possível fazer essa troca de cães, tá? Inclusive, é um ponto muito importante de avaliação, que o próprio juiz que estiver julgando pode sim solicitar a troca de cães. Então, por isso que a gente recomenda também isso para os junior handlers. Aqui a gente vai falar então dos competidores, tá? Das categorias que estão no programa, né, de junior handler da CBKC, que a gente tem 3 categorias hoje, que é a junior handler inicial, tá? De 4 anos até 6 anos completos, tá? A próxima é junior handler mirim, que começa com 6 anos, ou seja, o inicial que fez 6 anos um dia já passa a ser mirim, tá? Não é mais inicial. Isso é muito importante os pais saberem disso, para na hora de fazer a inscrição já fazer a troca. Então, o que acontece? Alguns devem se perguntar, mas o que acontece com a pontuação do ranking quando meu filho troca de categoria? Normalmente, está no regulamento, os pontos ganhos na categoria anterior são encerrados do participante. E ele, logo que inicia uma nova categoria, ele iniciará do zero. Mas os pontos ganhos ficarão no ranking da categoria anterior, ou seja, que não são computados para ser tipo para a próxima categoria, né? Ele não vai acumular. No caso, ele encerra e começa do zero numa nova categoria. Então, o Junior Handler Mirim, né, começa com 6 anos e vai até os 10 anos. Novamente, 10 anos e um dia, começando na categoria Junior Handler Juvenil, que vai de 10 anos até 18 anos completos. Tá? Aqui é a única categoria cujo vencedor representará o Brasil em exposições internacionais será a de Junior Handler Juvenil, que é a que começa com 10 anos de idade. Tá bom? Aqui eu vou só mostrei aqui, na verdade, para vocês um pouco do que foi algumas competições que a gente teve, né, no início do programa de Junior Handling, um seminário que eu tinha feito também. E eu vou só, né, explicando as categorias. Eu queria que também explicar um pouquinho do procedimento, né, do regulamento aqui dos competidores. Só que eu não coloquei, eu vou estar lendo aqui rapidamente para vocês. Nessas 3 categorias do nosso programa Junior Hand, temos o ranking geral para cada uma delas.
A CBKC anualmente premiará do primeiro ao quinto lugar do ranking geral dos melhores junior handlers em cada uma das categorias oficiais que obtiverem as maiores pontuações durante o ano, tá? Então, nas competições das 3 categorias, temos classificação do primeiro lugar até o quinto lugar, sendo obrigatório pelos clubes promotores o preenchimento de cada planilha de julgamento de cada categoria, para assim a CBKC poderá computar os pontos ganhos dos participantes classificados, tá? Então, é uma competição, a gente tem classificação do primeiro ao quinto lugar, em todas as competições. Não é que todo mundo ganha, tem sim classificação, tá? Do primeiro ao quinto, e deve ser preenchido na planilha de julgamento, ao qual está disponível no site da CBKC para a impressão. Para imprimir, e assim, todo o Canyon Club deve ter pronta para as competições. E é uma para cada categoria. E logo depois o juiz tem que assinar, tá, a planilha. Durante um ano de competição de Junior Handling, o competidor que participará de um seminário teórico organizado pela coordenação do programa de Junior Handling da CBKC receberá 20 pontos adicionais para o ranking anual. Isso aqui vale para as 3 categorias, inicial, mirim e juvenil. Então, toda criança que participar de um seminário organizado pela coordenação da CBKC, tá, do Junior Handling, seja eu ou meus outros representantes também que estão na coordenação, vocês vão obter 20 pontos, tá, no ranking anual. Em cada ano, aqui falando do ranking juvenil, só para vocês também terem um conhecimento. Em cada ano teremos o top 10 do ranking juvenil, tá? Entre os 10 melhores colocados do ranking juvenil. A competição será realizada nas exposições de aniversário da CBKC de cada ano, onde será encerrado o ranking anual. Todos os rankings das 3 categorias são encerrados na exposição de aniversário da CBKC, tá? Que aí a gente faz a premiação, né, dos 5 melhores de cada ranking. Aqui, voltando à prova de top 10, os 10 melhores do ranking júnior deverão participar da prova que serão avaliados por 3 juízes. Um árbitro da FCI, um árbitro handler profissional e o coordenador do Junior Handler CBKC. Essa prova será mediante súmula. Então, a CBKC poderá nomear o competidor vencedor do top 10 do Junior Handling juvenil como representante do Brasil em exposições internacionais de destaque, como a Crufts na Inglaterra ou a exposição mundial no país onde estiver sendo realizada, ou qualquer outra com revelência semelhante. Então, aqui a gente situa que no regulamento está dos competidores que quem ganhar essa prova de top 10 é o representante do Brasil no exterior, numa exposição internacional. Quem ganha o ranking desse ano, o primeiro lugar, vai ser premiado como o melhor do ano, tá? Como o ano desse ranking, mas ele não será o representante do Brasil no exterior, tá? A gente fez essa prova para a gente dar também a possibilidade de outros meninos jovens, né, que eles não têm a possibilidade de estar o ano todo viajando para exposições e estar fazendo as competições e obtendo, né, os pontos ganhos. A gente fez justamente por isso, porque tem crianças que não têm, né, essa disponibilidade de estar todo fim de semana em exposição, então é uma oportunidade de avaliar também essas crianças que elas são muito boas, só que não estão todo final de semana em exposição. Por isso que isso aqui foi mudado, inclusive, ano passado. Foi a primeira prova que a gente teve do top 10, né, a que ganhou ia ser a representante do Brasil esse ano, né, 2020, mas infelizmente por conta da pandemia, a gente, né, foi cancelada mundial, enfim, tivemos que adiar, né, ela vai ser a representante do ano que vem, tá? Ela vai ser tanto 2019 como 2020, só para entenderem, né? Então, aqui vamos falar um pouquinho do regulamento dos clubes promotores, tá? Todas as exposições homologadas pela CBKC deverão obrigatoriamente incluir no evento uma prova para a competição de jovens apresentadores, aqui denominada do Junior Handling, conforme determinação da FCI,
e do parágrafo único artigo 101 do Regulamento de Exposições da CBKC. Somente eventos onde são realizadas exposições gerais de campeonato poderão ter competições de junior handling válidas. Assim, tipo, especializadas, nacionais, podem sim colocar a categoria juvenil, mirim, inicial, podem fazer as competições, só que elas não serão válidas no sentido para o ranking, não serão computados os pontos, tá? Então, só para entenderem que sim, podem organizar uma competição de junior handling, numa especializada, de uma raça ou numa nacional. Podem sim, só que não vai ser válido para o ranking, tá? O ranking geral das competições de junior handling. As competições para a escolha do junior handling serão sempre realizadas no ringue principal, sendo o primeiro julgamento das finais de uma exposição, conforme a ordem determinada pelo Regulamento de Exposições da CBKC, no seu artigo 101, sem limite de tempo, e não sendo permitido que seja desenvolvida em outra pista, de menor importância ou simultaneamente a qualquer outro julgamento. Então, isso aqui é no regulamento, tá? Tem que sempre ser na pista final, do ringue final, tá? Antes das finais, do início das finais, tá? Tá também no regulamento e no regulamento de exposições da CBKC. Fica a critério do clube organizador a escolha do juiz encarregado de avaliar os competidores em sua escolha, né? O clube promotor deve assegurar-se que o selecionado atenda a pelo menos um dos seguintes requisitos: seja um juiz de conformação e beleza, seja um handler profissional, seja um sinófilo com vasta experiência de muitos anos na pista. Então, as competições podem sim ser julgadas por handler profissionais, tá? Tanto como juízes all-round, juízes também FCI, obviamente, e sinófilos também, como criadores que tenham uma ampla experiência, né, nas pistas, né, de apresentação, ou tenham criado várias raças, e eles mesmos apresentaram, pode sim também considerar como um juiz das provas, tá? Mas isso cabe ao clube determinar que juiz vai ser a escolha para julgar essas competições. Não cabe a mim, eu não posso estar falando, coloquem tal fulano. Não cabe a mim, está no regulamento, é o que é no clube que determina isso. Qual vai ser o juiz para as provas, tá? O legal também, assim, na minha opinião, tá? Eu vou falar como uma dica, são 3 categorias, tá? Que a gente tem no programa. Então, caso um Kennel Club queira convidar o próprio juiz que está julgando as gerais, né, que já está homologado pela CBKC, tudo certo, pode sim julgar, pode colocá-lo para julgar, de repente, 2 categorias, e a outra categoria pode ser a Runner Júnior, ou a Mirim, aqui eles escolham, né, não cabe a mim fazer isso, mas podem sim colocar outro juiz para julgar a outra categoria, tá? Então, podem, de repente, colocar um handler profissional. Logicamente, só para citar para vocês, o handler profissional não deve ter nenhum tipo de contato, tá? Com o apresentador que estiver em pista nessas competições. O junior handler não pode ter nenhum vínculo, nenhum tipo de conexão. Exemplo, o pai da criança é cliente do handler, não pode, tá? Aí já está descartada essa possibilidade desse handler profissional julgar as competições. Ou tem um vínculo familiar também, não é permitido, tá bom? Está no regulamento. Eu não coloquei aqui, mas está no regulamento. O regulamento é muito extenso e para quem quiser ter noção de todo o regulamento, podem acessar no site da CBKC e clicarem no manual, né, de Junior Handler e podem ler todo o regulamento à vontade, tá? Mas está também no regulamento, isso. Aqui a gente vai falar das diretrizes, né, de julgamento. Aqui eu coloquei alguns pontos que eu acho, assim, importante que os juízes tenham em conta. Aqui eu vou citar novamente.
esse regulamento não é só para juízes, tá? É também para os handlers que vão julgar as competições de junior handler, ter esse conhecimento. Como deve ser processado, né, a competição, o julgamento, quais são os pontos importantes. É legal vocês também terem esse conhecimento, tá? Para quem for julgar as competições, tem que ler o regulamento. Impossível, tá? Tem que ter conhecimento disso. Então, aqui eu coloquei artigo 22. O julgamento de competições de junior handling deve ser assemelhar a um julgamento de uma pista de exposição em percursos simples, que são proporcionais às características de uma pista normal, onde o apresentador é esperado que apresente o cão como a raça suposta ser apresentada. Tá? Eu vou só acrescentar umas dicas aqui, na verdade, de julgamento, tá? Que eu acho e eu, inclusive, ensino as crianças no seminário, quando eu faço presencial. Como temos 3 categorias, né, com diferentes idades, então a gente não pode generalizar um julgamento para as 3, porque são idades diferentes e têm experiências, que ao longo do tempo eles vão conseguindo alcançar. Então, eu coloquei na categoria de inicial, de 4 anos até 6 anos completos, fazer um percurso similar a uma pista geral, onde haverá o círculo individual, a avaliação de cada participante, seja na mesa ou no chão, dependendo da raça que for apresentada, né, do apresentador. Logo, um ida e volta, posicionar seu cão e círculo e voltando à posição inicial. Isso aí eu considero para a classe inicial. Porque são crianças pequenas, a gente não pode exigir que eles façam um triângulo, um L, um T, não tem capacidade ainda. Tá? Eles estão na fase de aprendizado inicial. Então, eles têm que ter essa noção básica, tá? Do início do programa, que é essa categoria. Então, eu só estou comentando aqui um comentário do que eu acho dicas de julgamento, né? Para cada categoria, tá? Para a categoria mirim, de 6 anos até 10 anos completos, similar à categoria anterior, porém pode ser pedido o triângulo, tá? Podendo haver troca de cães, caso os apresentadores tenham a capacidade e tamanho adequado ao cão. Outra coisa também, o juiz pode pedir as informações, tipo, qual é a raça, quando está avaliando individualmente, qual é a raça, qual é a idade, qual é a função dessa raça. Então, o Junior Handler tem que saber, o Handler Mirim deve saber também responder essas perguntas. A gente já também ensina no seminário também, né? Para os juízes, né, também têm consciência do que a gente está ensinando no seminário, né, para as diferentes categorias e que tem um procedimento diferente. E para a categoria de juvenil, que são, né, de 10 anos até 18 anos completos, na categoria juvenil pode ser muito semelhante ao procedimento de julgamento do mirim, que é basicamente muito semelhante, porém o juiz podendo dificultar o percurso, como pedindo, quando é avaliado individualmente, como pedindo que o handler realize uma figura diferente, feito um L ou um T, tá? A gente não colocou aqui porque não é normalmente pedido, né, nas gerais. A gente, como estava dando dica de apresentação tanto para proprietário como junior handler, então a gente não colocou, mas eu estou colocando um exemplo de julgamento para as competições de junior handler. E isso pode acontecer se tem um nível de handlers com mais experiência, tá? O juiz cabe avaliar a experiência da própria competição, ver a experiência de cada handler e você possa sim pedir essas figuras, tá? Então, os handlers juvenil, mais que tudo, de 10 anos até 18 anos, já devem ter a consciência de fazer SL, T e triângulo também, isso obviamente, e o ida e volta também, que pode ser solicitado. Depende muito do julgamento do juiz, tá? Bom, devem ter lido aqui, então, o artigo 26, o artigo 29 e o artigo 30. Isso aqui, basicamente, é o que eu acho muito importante que o juiz deve sempre em conta, tá? Artigo 34, o juiz deve examinar e avaliar os participantes em 4 áreas básicas. A apresentação adequada da raça. É importante que a criança ou jovem apresente
o cão de acordo com a raça. B, apresentação apropriada, parando e movimentando-se de forma correta, permitindo o exame do juiz. C, conhecimento dos procedimentos dentro da pista, capacidade de seguir as instruções, estar atento ao posicionamento do juiz, estar preparado para mudanças na rotina. Mudança na rotina pode ser isso, uma troca de cães, pode o juiz pedir outro percurso, né, que ele queira pedir, um L, um T, novamente situa aqui, para as categorias júnior, né, seriam mais difícil, né, porque o nível já é mais avançado. Então, aparência e comportamento, usar traje adequado, vestindo roupas que não impeçam ou removam a liberdade de movimento, e o cão deve ser preparado conforme indicado pelo padrão da sua raça, tá bom? Então, isso aqui são o que eu acho assim os pontos básicos que o juiz deve levar em conta ao julgar uma competição de Junior Handler, tá? E aqui, bom, a gente encerra, tá, a palestra. Eu espero não ter sido muito longa e espero que eu possa dado para vocês aqui as dicas de apresentação, um pouco da minha experiência também e também do julgamento das competições de Junior Handler. E eu agradeço a todos, tá bom? Por estar aqui hoje, participando desta palestra e estar assistindo hoje. Muito obrigada.